Rômulo Galo pergunta: Rui, o Brasil deveria reativar seu programa de desenvolvimento de armamento nuclear para defender a soberania da Amazônia? Não só a soberania da Amazônia, né? Mas a soberania nacional de um ponto de vista geral. O Brasil está andando para trás, né? E pelo jeito da coisa, o Brasil está andando para trás porque o imperialismo ele conseguiu, né? Devido ao tamanho da crise e tudo mais, um controle sobre o Estado Nacional que fez com que o país andasse muito para trás. Então, por exemplo, a política do governo Sarney, por exemplo, levou a um endividamento, quebra de empresas e tudo mais. Diminuição do investimento estatal na produção, isso aí fez com que a economia nacional andasse para trás. Depois teve o Collor, que foi um período aí indefinido, num certo sentido, né? Daí veio o FHC. Com a política de equiparação do real com o dólar, o FHC ele liquidou aí bem 20% da indústria nacional. Que era mais barato você comprar de outros países, da China principalmente, do que produzir aqui. As empresas fecharam. E um monte de gente perdeu o emprego e ficou na miséria. Depois ele privatizou as empresas estatais. Essas empresas estatais, que foram todas construídas, obviamente, pelo Estado Nacional, elas não investem em nada, né? Elas simplesmente utilizam o que está aí. Demitiram muitos trabalhadores também. O dinheiro que ia para o Estado, agora vai para fora do Brasil. Quer dizer que é uma descapitalização ainda maior por causa disso daí, né? Os defensores da privatização, eles omitem esse detalhe, né? Que quando você vende uma empresa para o capital estrangeiro ele não está aqui no Brasil. O capitalista não é daqui, ele é de fora. E ele quer receber o dinheiro lá. Então, as empresas estrangeiras, elas descapitalizam o país. O governo Lula não fez nada drástico nesse sentido, mas também não reverteu nada disso daí. A desindustrialização, ela continuou, num certo sentido, né? A política do governo Lula de fomento da economia nacional não foi uma política muito bem orientada. Precisaria ter um investimento estatal dirigido, né, a determinados setores. Precisaria mudar o problema da importação, precisaria ter outros meios de proteção da indústria nacional e tal. Precisaria investir em setores estratégicos. Os governos do PT não fizeram nada disso. Eles procuraram, um dos setores onde eles procuraram investir foi o petróleo, mas não conseguiram nada porque a pressão imperialista é muito grande. Bom, aí veio Michel Temer, o Bolsonaro, aprofundaram o que tinha sido feito antes, né? E agora nós vamos enfrentar aí a política verde, né? Deve ser isso que o cidadão falou, que eu sou a minha visão ambiental é da década de 1950. Eu li uma matéria no The Economist, analisando a situação da Alemanha, onde eles falavam o seguinte: a Alemanha deveria partir para a desindustrialização. Quer dizer, o The Economist, que é uma publicação dos banqueiros, está propondo diminuir o tamanho da indústria alemã. Se eles estão propondo isso para a Alemanha, você imagina o Brasil, né? Imagina o que vai acontecer no Brasil. Se eles fizerem isso na Alemanha, o que vai acontecer é que a mesma coisa que aconteceu no Brasil, miséria. O pessoal não vai ter emprego, nada. O pessoal da economia verde, eles não explicam como é que o povo vai viver. Eles só acham que tem uma árvore ali, você não deve derrubar. Olha que lindo a árvore e tal. O futuro do planeta depende dessa árvore.
Mas e o povo? Vai comer o quê? Né? Vai pagar as coisas com que dinheiro? Vai arrumar emprego onde? Daí o cara fala, não, tem que preservar o bioma. Mas no Brasil tem 40 milhões de pessoas praticamente morrendo de fome. Então, entre preservar o bioma e outras coisas, se é que essa é a alternativa, e dar de comer ao pessoal, abrindo novos postos de trabalho, indústria e tudo mais, eu nem vacilo. Tem gente que pode achar que você pode matar 50 milhões de pessoas de fome para preservar uma mata ali. Eu acho que não é bem assim. A economia brasileira precisaria sair dessa entalada. O Brasil precisa se desenvolver. E se ele for se desenvolver, é triste informar os verdes, vai ter, logicamente, que fazer coisas que vão afetar o meio ambiente. Por exemplo, o Brasil precisa de mais hidrelétricas. Os verdinhos, eles não querem saber. A Sônia Guajajara falou, nós não precisamos de hidrelétrica. Ela não precisa porque ela está sempre na ONU e nos Estados Unidos tem eletricidade à vontade. Mas aqui o povo precisa de energia elétrica. Eu, por exemplo, não vou ser maluco de falar uma coisa dessa porque eu quero energia elétrica. E eu gostaria que a energia elétrica fosse barata e funcionasse bem. Né? Não quero pagar R$7.000 por uma conta de luz. Até porque eu nem tenho R$7.000 para pagar de conta de luz. Então, esse pessoal é maluco. Para mim, a prioridade no Brasil é o povo brasileiro. É o trabalhador brasileiro. Lógico, nós não somos favoráveis a fazer nenhuma loucura, sair por aí queimando mato e tal, de bobeira. Mas é preciso ter um plano de desenvolvimento do país e essa é a prioridade. Se o Lula for eleito presidente, o que é uma coisa que para mim ainda está em dúvida, nós vamos cobrar dele isso daí. Né? Como que vai ser o desenvolvimento econômico para gerar empregos, para tirar a população da miséria? E depois também, o capitalismo, mesmo dando emprego, continua sendo um sistema de pobreza e miséria. A gente precisa acabar com o capitalismo. Se houvesse um governo socialista no Brasil, ele ia fazer um plano de desenvolvimento econômico e ia tirar o Brasil dessa fossa que ele está. Como aconteceu, né, como foi proposto pelo governo bolchevique na União Soviética. Essa ideia de que o planeta está em perigo e precisa deixar todo mundo na miséria, com exceção, logicamente, dos grandes ecologistas, esses nunca estão na miséria. Para preservar a natureza, é uma coisa muito esquisita.